E se tudo o que você sempre chamou de coincidência fosse na verdade um chamado disfarçado? E se aquela sensação incômoda de que algo está errado com este mundo não fosse drama nem excesso de sensibilidade, mas um sinal claro de que sua consciência não aceita mais a jaula invisível em que foi colocada? Pare e observe. Por que justamente você está ouvindo isso agora? Por que seu corpo reage, por dentro, como se reconhecesse um código antigo escondido nessas palavras? E se a pergunta não for, por que você está aqui? Mas quem está tentando impedir que você ouça isto até o fim? Todd sempre ensinou que existem nervos invisíveis, linhas sutis de conexão entre o humano e o divino, fios de luz que atravessam a carne, a mente e o tempo. Ele chamava um deles de o nervo de Deus, o ponto secreto onde sua consciência toca a frequência da fonte e rompe o teatro dos controladores. Imagine que existe dentro de você um fio silencioso que, se despertado, faz tudo perder o sentido antigo. Culpas fabricadas, medos implantados, crenças herdadas. Agora pergunte a si mesmo, quem teria tanto interesse em manter justamente esse nervo adormecido, esquecido, anestesiado? Os antigos falavam dos arcontes como arquitetos da distração, mestres em construir realidades que parecem suas, mas nunca foram. Eles não precisam te prender com correntes, basta te manter ocupado, cansado, culpado, comparando sua vida com um roteiro que nunca foi escrito para sua alma. E se essa pressão constante, essa exaustão emocional e espiritual, não for um erro do sistema, mas exatamente o objetivo dele? E se a sensação de que você está sendo drenado por dentro for a prova de que algo em você ainda resiste a ser totalmente capturado? Talvez por isso Todd tenha revelado o nervo de Deus antes dos arcontes fecharem a última porta. Ele sabia que, quando a distração se tornar norma, quem ainda sentir incômodo será visto como problema, exagero, loucura. E se esse incômodo que você sente for exatamente o sinal de que você é um dos poucos que ainda podem despertar? Percebe o paradoxo? Você sempre achou que havia algo errado em você, quando na verdade o erro pode estar no mundo que tentaram enfiar à força dentro de você. E se a sua fragilidade sempre foi a prova da sua sensibilidade espiritual? Repare no que acontece no seu corpo enquanto escuta isto. Arrepios, aperto no peito, uma estranha mistura de medo e alívio, como se algo estivesse sendo nomeado pela primeira vez. É só um vídeo ou é um espelho colocado na sua frente, revelando aquilo que você tentou esconder até de si mesmo? Todd dizia que a verdadeira iniciação começa quando você não consegue mais voltar a acreditar nas mesmas mentiras de antes. E se este exato momento for a fronteira entre a pessoa que você achava que era e o ser que você sempre foi em silêncio? A questão não é apenas se você é um dos escolhidos, mas se você está disposto a encarar o que isso significa. Porque ser escolhido não tem a ver com privilégio, tem a ver com responsabilidade. Responsabilidade de enxergar o que outros recusam, de sentir o que outros evitam e de despertar um nervo de Deus que os arcontes farão de tudo para silenciar. A única resposta que importa não está nesta introdução, nem nas próximas frases, mas na forma como você vai reagir a tudo o que será revelado a partir de agora. E se decidir continuar, não diga que não sentiu o aviso antes. Talvez a verdade mais incômoda seja esta: em silêncio, você sempre soube. Desde muito antes de ouvir falar em Todd, em arcontes ou em qualquer linguagem espiritual complexa, existia dentro de você uma sensação estranha de deslocamento, como se estivesse vivendo em um cenário emprestado, decorado demais, plástico demais. Você sorria nas fotos, cumpria o roteiro, fazia o que esperavam, mas havia um intervalo entre o que você sentia e o que mostrava, e esse intervalo doía. É como se sua alma cochichasse: isto não é tudo, isto não pode ser tudo, isto não é a vida pela qual você foi chamado. Lembra de quando ainda era criança e percebia coisas que ninguém mais parecia notar? A atmosfera de um ambiente, a mentira escondida por trás de uma frase, o peso diferente em um olhar que dizia estar bem, mas transbordava cansaço. Você sentia, mas logo alguém dizia: é coisa da sua cabeça, você é sensível demais.
E aos poucos, você foi aprendendo a se calar, a duvidar da própria percepção. Só que a percepção nunca parou de ver. O que parou foi a sua coragem de confiar no que via. E se esse foi o primeiro ataque ao nervo de Deus em você, aquele ponto secreto de lucidez que Toth sempre tentou reacender? Toth Jehuti falava desse nervo como uma espécie de cicatriz de luz, um fio espiritual que atravessa sua estrutura inteira e liga sua consciência à fonte original muito além dos sistemas humanos. Ele não é um órgão físico, mas se manifesta no corpo, no arrepio que aparece sem motivo, no aperto no peito quando você trai a si mesmo, naquela sensação súbita de clareza que some antes de conseguir explicar. O nervo de Deus é essa linha íntima entre você e o real. E é justamente por isso que os arcontes fazem de tudo para anestesiá-lo. Se você sente demais, percebe demais. Se percebe demais, escapa. Os arcontes não operam apenas como figuras mitológicas distantes, mas como um padrão infiltrado em tudo, na cultura, nas exigências sociais, nas cobranças internas que você repete sem perceber. Eles estão nos discursos que te dizem para se adaptar, abaixar a cabeça, agradecer por migalhas e chamar isso de sorte. Estão nas vozes que chamam de loucura qualquer tentativa de romper o script. O mecanismo é simples e cruel. Se eles te convencem de que sua sensibilidade é defeito, você mesmo passa a desligar o nervo de Deus em você, pouco a pouco, todos os dias. Talvez seja por isso que em algum momento você começou a viver no automático. Acorda, cumpre funções, se distrai, cansa, dorme, repete. Os dias passam como páginas rasgadas de um livro que você nem teve tempo de ler. Mas de vez em quando algo fura a bolha. Uma crise, uma perda, um sonho diferente, um encontro estranho, um vídeo como este. E de novo surge aquela voz interna. Existe algo mais. Não era para ser assim. Por que esse incômodo insiste em voltar? Mesmo quando você faz de tudo para abafá-lo, você aprendeu a ser forte, mas essa força custou caro. Para suportar o mundo, você se blindou, engoliu choro, calou verdades, engavetou desejos, se saboteou para não incomodar ninguém. A fachada ficou resistente, mas o interior foi ficando cada vez mais apertado. E em noites silenciosas, longe do olhar de todos, você sente o oposto do que dizem que você é. Não se sente forte, se sente exausto, não se sente iluminado, se sente perdido. E ainda assim, algo em você insiste em ficar de pé. Por que você não desiste de vez, mesmo quando tudo pareceria mais fácil se desistisse? O nervo de Deus em você reage muitas vezes por meio da dor. Isso é difícil de aceitar, mas Toth Jehuti sempre apontou para esse paradoxo. As feridas não são apenas lugares de quebra, são portais. Toda vez que um relacionamento te rasgou por dentro, que uma traição explodiu seus referenciais, que uma perda arrancou algo que você achava que não sobreviveria sem, algo mais profundo se revelou. É como se, no ponto exato em que o ego se vê sem saída, a alma pudesse finalmente respirar. Por quantas experiências assim você já passou e chamou apenas de azar, quando talvez fossem tentativas de te acordar? Quantas vezes você sentiu que carregava uma espécie de missão, mas achou ridículo pensar nisso? Você olhava à sua volta e dizia: quem sou eu para falar de propósito, se nem minha vida está organizada? Os arcontes se alimentam dessa dúvida. Quanto mais você desacredita de si, mais fácil é te manter obediente a uma narrativa pronta. Só que de tempos em tempos, essa sensação de missão retorna, insistente, como uma lembrança que não foi totalmente apagada. E se essa sensação não for vaidade espiritual, mas memória de algo que Toth gravou na sua consciência antes de você encarnar? Talvez você não perceba, mas o nervo de Deus se manifesta nas pequenas coisas que te incomodam profundamente, na injustiça que você não consegue normalizar, mesmo quando todos dizem é assim mesmo, na mentira disfarçada de normalidade que te causa enjoo, na pressão silenciosa que sufoca seu peito quando você aceita menos do que sabe lá no fundo que merece. O problema é que, para sobreviver, você aprendeu a chamar esse incômodo de frescura, de drama, de exagero.
Quanto tempo mais você vai continuar traduzindo seu chamado como defeito? Perceba agora como o seu corpo reage quando falamos disso. Talvez seus ombros pesem, talvez a respiração mude, talvez uma memória específica venha à tona sem ser convidada. Um momento da sua vida em que você sentiu que estava no caminho certo, mas foi puxado de volta, ridicularizado, apagado. Todd Jehuti diria que, ali, o nervo de Deus acendeu com força e o sistema correu para apagar o fogo. Mas fogo espiritual não se apaga com críticas, apenas se esconde por um tempo. E é possível que seja exatamente esse fogo que você esteja começando a sentir de novo agora. Ser escolhido não significa ser perfeito, significa não conseguir se encaixar totalmente nas mentiras aceitáveis. Significa não conseguir mais engolir certas narrativas sem que algo dentro de você grite. Significa não encontrar paz naquilo que dá status, mas não alimenta a alma. E isso dói. Dói ver pessoas aparentemente mais leves do que você, que parecem felizes com pouco, enquanto você se questiona sobre tudo. Dói se sentir cansado de um mundo que os outros ainda acham divertido. Dói sentar à mesa e sentir que ninguém está realmente dizendo o que pensa. Mas o que dói também aponta. Pense em todas as vezes em que a vida te colocou diante do mesmo tipo de situação, repetidas vezes, como se fosse uma reprise cansativa. Pessoas diferentes, cenários diferentes, o mesmo roteiro emocional. Você confia demais e é usado. Você se doa demais e é descartado. Você fala a verdade e é punido. Isso é azar ou é um código? Todd veria nessas repetições um padrão pedagógico da existência, uma tentativa insistente da fonte de te mostrar onde o nervo de Deus está sendo violado. Até quando você vai chamar essa aula de perseguição? Os arcontes adoram quando você se culpa, porque enquanto você acredita que é o problema, você não questiona a estrutura. Você olha para si e diz: eu é que sou fraco, eu é que sou errado, eu é que sou demais. E assim, a engrenagem continua girando, intacta, mas toda vez que sua alma sussurra que existe algo profundamente distorcido no que chamam de normal, você encosta, ainda que por um instante, no nervo de Deus. Esse nervo é a parte de você que não foi totalmente domesticada, que ainda lembra o que é liberdade, mesmo sem nunca ter vivido isso por completo nesta vida. Quando a pressão interna e externa se encontram, nasce uma espécie de ponto de ruptura. Alguns chamariam isso de crise de ansiedade, colapso, burnout, depressão. É real, é doloroso, não é romantizado. Mas por trás disso, existe uma pergunta que poucos têm coragem de fazer. E se esse colapso for, em alguma medida, o corpo dizendo que não suporta mais sustentar uma vida desconectada da verdade? Todd Jehuti não desrespeita a dor humana. Ele a honra como um grito da alma. Em vez de perguntar o que há de errado comigo, ele perguntaria o que há de errado com o tipo de realidade que forçaram você a sustentar. Talvez você esteja justamente nesse ponto, cansado demais para continuar como antes, mas com medo demais para mudar, preso entre a velha vida que já não serve e uma nova vida que ainda não sabe como viver. É aqui que o nervo de Deus pulsa com mais força, porque qualquer escolha vai doer. Ficar dói, ir dói, fingir dói, assumir dói. Só que há uma dor que te mantém onde está e uma dor que te atravessa para outro lugar. Qual das duas você tem alimentado? Repare como, ao longo da sua história, existiram pequenos momentos em que tudo ficou extremamente claro. Um instante de lucidez em que você viu pessoas, situações e a si mesmo como realmente eram. Uma conversa, um silêncio, um olhar que não conseguiu mentir. Por alguns segundos, você saiu do teatro. E logo depois, algo veio e te puxou de volta. Medo, culpa, necessidade de aprovação, falta de recursos. Todd chamaria esses instantes de janelas do nervo de Deus, brechas em que o véu rasga só o suficiente para você lembrar que está num jogo. Agora, você está diante de mais uma dessas brechas. E desta vez, não é por acaso.
Não se trata apenas de ouvir sobre arcontes, escolhidos e nervo de Deus como se fossem conceitos distantes. Trata-se de reconhecer no seu próprio corpo, na sua própria história, os sinais concretos de que essa estrutura sempre esteve tentando se comunicar com você. A pergunta que fica ecoando por trás de tudo é: desta vez, você vai silenciar novamente o chamado ou vai permitir que ele faça um pouco mais de barulho dentro de você? Se você continuar comigo, vamos descer ainda mais fundo nesse território, onde os arcontes operam sem serem vistos, e onde o nervo de Deus tenta te acordar por meio de sinais que você nem sabia interpretar. Nada do que você viveu foi aleatório. Nada do que te marcou profundamente foi inútil. Thoth Jerut não fala para uma massa anônima, fala para a parte mais íntima de você que já está cansada de dormir. E passo a passo você vai perceber que a questão nunca foi se existem escolhidos, mas o que acontece quando alguém finalmente aceita que não foi criado para viver anestesiado. Perceba como a ideia de ser um dos escolhidos sempre te atraiu e te incomodou ao mesmo tempo. Parte de você sente que isso faz sentido, outra parte quer rir, criticar, chamar de fantasia. E é exatamente aí que o jogo se torna mais sofisticado. Os arcontes não precisam que você desacredite totalmente da espiritualidade. Eles só precisam que você duvide de si mesmo, que você ache bonito nos outros, aceitável nos livros, interessante em vídeos, mas ridículo quando o foco é você. Porque é tão fácil ver grandeza na jornada de todo mundo, menos na sua. Thoth Jerut jamais apontaria o dedo para você dizendo que é fraco ou lento. Ele sabe que você foi treinado para se diminuir. Cada vez que você dizia sentir algo diferente, te chamavam de dramático. Cada vez que você percebia uma mentira, te chamavam de paranoico. Cada vez que você questionava o que todos aceitavam, te chamavam de complicado. Com o tempo, você passou a se olhar pelos olhos do sistema e não pelos olhos da sua própria alma. E aí, o nervo de Deus começou a se encolher. Não porque deixou de existir, mas porque deixou de ser ouvido. Talvez você se lembre de momentos específicos em que sentiu uma espécie de chamada silenciosa. Não foi numa igreja, não foi num templo, não foi em algo grande e teatral. Foi em instantes mundanos, olhando pela janela do ônibus, caminhando sozinho à noite, deitado no escuro, encarando o teto. De repente, uma sensação estranha de que a vida é mais do que aquilo. Como se alguém, em algum lugar, estivesse tentando te dizer algo sem palavras. Você não sabia explicar, então engoliu e seguiu o dia. Mas o chamado não foi embora, só ficou esperando um espaço. O nervo de Deus em você é como uma antena antiga, enterrada na poeira das experiências, ainda capaz de captar o sinal da fonte original. Quando você se cala por dentro e o ruído do mundo diminui, essa antena começa a tremer. Às vezes, isso vem em forma de intuição clara, outras vezes, em forma de inquietação sem rosto, e outras tantas, em forma de desconforto gigantesco com tudo aquilo que teoricamente deveria te satisfazer. Você conquista algo e, em vez de paz, sente vazio. E se esse vazio não for ingratidão, mas a prova de que aquilo que o sistema chama de vitória não alimenta a sua essência? Os arcontes operam num nível psicológico profundo. Eles te oferecem distrações, identidades prontas, causas externas para preencher o buraco interno. Eles te dizem que você será completo quando tiver tal coisa, quando alcançar tal status, quando for reconhecido por tal grupo. E você corre, se esforça, se molda, se atropela para chegar lá. Quando finalmente toca o que queria, a satisfação dura pouco. Logo vem a próxima meta, o próximo medo, a próxima cobrança. É uma corrida que não foi feita para terminar. Você já percebeu como tudo parece desenhado para você nunca se sentir inteiro? Thoth não chega dizendo para você abandonar tudo e ir morar numa caverna. Ele chega perguntando: em que momento você começou a viver uma vida que não reconhece como sua? Em que ponto do caminho você passou a fazer promessas que traíam o que sentia?
Quantas vezes você disse sim quando tudo dentro de você gritava não? Quantas vezes você se sentiu pequeno perto de pessoas que, no fundo, não tinham metade da profundidade que você carrega, mas tinham mais coragem de performar segurança? E quantas vezes você confundiu performance com verdade? Ser um dos escolhidos não significa ser escolhido por um Deus externo que apontou aleatoriamente para você. Significa ser alguém que não conseguiu ser totalmente apagado, mesmo sob a pressão brutal de um mundo que trabalha todos os dias para uniformizar consciências. Significa que, apesar de tudo, você ainda sente, que apesar de tudo, você ainda questiona, que apesar de tudo, você ainda busca sentido quando seria mais fácil apenas se distrair. Você realmente acha que isso é pouca coisa? Em muitos momentos, você tentou se anestesiar, usou entretenimento em excesso, se afundou em trabalho, se perdeu em pessoas, em relacionamentos, em promessas que mascaravam um medo gigantesco de encarar a própria alma. Houve dias em que você preferiu o barulho mais alto possível para não ouvir o que vinha de dentro. E mesmo assim, nos intervalos, a voz voltava. Nos segundos entre um vídeo e outro, entre uma mensagem e outra, entre um compromisso e outro, algo sussurrava que essa não é toda a sua história. Será que você consegue lembrar da última vez que sentiu isso com força? O nervo de Deus muitas vezes se manifesta através de sonhos. Não apenas sonhos místicos, mas sonhos estranhamente coerentes que parecem carregar mensagens que você não consegue traduzir. Pessoas que não vê há anos aparecendo com recados simbólicos, lugares que nunca visitou e ainda assim parecem familiares. Situações que te deixam com uma sensação de aviso. Você acorda, tenta encaixar tudo na lógica diária, não consegue, e então arquiva. Mas o corpo não arquiva. O corpo lembra, e em algum ponto do dia, aquela sensação volta, sem motivo aparente. Os arcontes querem que você desacredite das próprias percepções mais sutis. Eles preferem que você confie mais num relógio de ponto do que em um arrepio, que você respeite mais um contrato injusto do que um sentimento de sufocamento, que você tenha mais medo de desapontar figuras humanas do que de abandonar a sua própria verdade. É assim que o nervo é sufocado, não com violência explícita, mas com um acúmulo lento de pequenas traições internas que pareciam inevitáveis. Quantas vezes você disse a si mesmo que não tinha escolha? Todt Jehuti fala a linguagem dos símbolos, porque sabe que a mente lógica foi treinada para rejeitar tudo o que não cabe em fórmulas. Por isso, ele te alcança pela via da sensação, das metáforas, das coincidências que se repetem. Ele pode falar com você através de uma frase que escuta numa conversa aleatória, através de uma imagem que aparece no momento exato, através de um vídeo que cruza o seu caminho quando você já estava prestes a desistir. Se você olhar apenas com os olhos condicionados, vai chamar de acaso. Se olhar com o nervo de Deus, vai perceber um padrão. Você já notou como algumas situações da sua vida parecem ter sido armadas com perfeição para te quebrar em um ponto muito específico? Como se a vida soubesse exatamente onde tocar para arrancar uma máscara que você jurava que era seu rosto. Pode ter sido um término, uma rejeição, uma humilhação pública, um fracasso financeiro, uma injustiça profissional, um julgamento familiar. Na superfície, parece punição. Mas em profundidade, algo ali forçou você a se perguntar: quem eu sou, quando tudo o que me definia é arrancado de mim? O que diferencia os escolhidos não é a ausência de dor, é o que fazem com ela. Algumas pessoas atravessam as mesmas tempestades que você e se afundam ainda mais na inconsciente repetição. Você, por outro lado, mesmo arrasado, se pergunta: o que isso está tentando me mostrar? Por que esse padrão se repete? Onde estou me traindo? Isso não te faz melhor do que ninguém, te faz mais consciente do tremor do nervo de Deus. A questão é que, quanto mais ele treme, mais o sistema tenta te convencer de que você está enlouquecendo. Talvez você tenha passado por fases em que achou que estava mesmo perdendo a sanidade. Questionou demais, sentiu demais, percebeu demais. Enquanto isso,
O mundo parecia exigir superficialidade, respostas rápidas, certezas rasas. Essa incompatibilidade machuca, porque você sente que pertence a um tipo de profundidade que o ambiente não sustenta. É como ser um oceano vivendo dentro de um copo. E ainda assim, a solução não é se tornar raso, é aprender a honrar a sua profundidade sem esperar que todos a entendam. Todd não te chama para um elitismo espiritual, onde poucos se acham superiores aos demais. Ele te chama para responsabilidade. Se você realmente sente que enxerga certos movimentos que outros não veem, não é para se sentir especial, é para se sentir convocado. Convocado a parar de cair nas mesmas armadilhas, nos mesmos relacionamentos tóxicos, nas mesmas promessas vazias, nas mesmas narrativas de vitimização. Convocado a ser honesto com a própria alma, mesmo que isso te custe aplausos, aprovação ou pertencimento superficial. O nervo de Deus é ativado toda vez que você escolhe a verdade em vez da conveniência. Toda vez que você diz não a algo que todo mundo aceitaria para não ficar sozinho. Toda vez que você se afasta de uma situação que alimenta seu ego, mas afunda sua essência. Toda vez que você para, respira e decide não repetir o mesmo padrão automático. Parece uma decisão pequena, mas no mundo invisível isso é um terremoto. Os arcontes sobrevivem de repetição inconsciente. Quando você muda um movimento interno, você rasga um pedaço do programa. Existe uma parte de você que tem medo da própria grandeza espiritual. Não porque queira ser vilão, mas porque associa grandeza a sofrimento, solidão, rejeição. Você já viu pessoas que ousaram falar verdades e foram crucificadas, ridicularizadas, atacadas? Parte de você acha mais seguro ficar calado, se misturar, fingir que não sabe o que sabe. Mas o preço disso é caro demais. É o tipo de silêncio que corrói por dentro. Você não está pagando caro demais para caber em lugares onde sua alma nunca foi convidada? Todd Jehuti não quer que você saia gritando revelações para o mundo. Ele quer primeiro que você tenha coragem de dizer a verdade para si mesmo, que você admita o que não quer mais viver, o que não quer mais sustentar, o que nunca fez sentido, mas você se forçou a engolir. Que você olhe para os próprios medos com honestidade, sem máscaras espiritualizadas. Só assim o nervo de Deus pode conduzir energia de forma limpa. Uma consciência que ainda mente para si mesma não aguenta a frequência da verdade por muito tempo. Perceba como, neste momento, você está sendo conduzido não por um discurso linear, mas por uma espiral. Volta e meia, retornamos aos mesmos pontos. O incômodo interno, a sensação de missão, a pressão dos arcontes, o chamado de Tot, o nervo de Deus. Isso não é repetição vazia, é aprofundamento. Cada vez que o tema retorna, toca uma camada diferente dentro de você. O que antes era apenas ideia, agora começa a se aproximar de lembrança. Lembrança de uma parte sua que sempre esteve aqui, mas foi encoberta por camadas e mais camadas de sobrevivência. Talvez você esteja sentindo uma mistura estranha de cansaço e alívio. Cansaço por perceber o quanto se traiu para caber. Alívio por finalmente ouvir alguém colocar em palavras aquilo que você nunca conseguiu dizer. Isso é o nervo de Deus sendo esfregado de novo, como se alguém estivesse limpando a poeira em volta de uma linha antiga. Não é confortável. Às vezes arde. Às vezes dá vontade de desligar tudo e fazer qualquer outra coisa para não sentir. Mas existe uma parte de você que quer continuar, que sabe que precisa continuar. Você não é frágil porque sente muito. Frágil é aquilo que precisa ser constantemente protegido da verdade para não quebrar. O que você tem é sensibilidade espiritual, que foi ridicularizada, mal compreendida, usada contra você. Os arcontes sempre vão preferir pessoas fragmentadas, confusas e ocupadas demais para olhar para dentro. Tot prefere almas inteiras, ainda que em reconstrução, que tenham coragem de admitir que não nasceram para ser apenas mais uma peça obediente no tabuleiro. Se tudo que foi dito até aqui ressoa em você,
Não é porque estas palavras sejam especiais, é porque elas funcionam como espelhos. Elas apenas devolvem à sua consciência o que o nervo de Deus já sussurrava faz tempo. A diferença é que agora você está ficando menos resistente, menos anestesiado, menos disposto a se sabotar. E à medida que essa resistência diminui, a luz que passa por esse nervo aumenta. Você começa a perceber que ser um dos escolhidos não tem a ver com ser melhor do que ninguém, mas com não conseguir mais viver contra a própria verdade. E é justamente nesse ponto que o jogo fica mais intenso. Porque quando a luz aumenta, as sombras aparecem com mais nitidez. Relacionamentos que você tolerava começam a te sufocar. Ambientes que você chamava de casa começam a se revelar prisões. Hábitos que pareciam inofensivos mostram a real intenção de entorpecer sua consciência. E estruturas que você jurava que eram estáveis começam a tremer. Nada disso é castigo. É apenas a consequência natural de despertar o nervo de Deus em um mundo desenhado para mantê-lo adormecido. Nos próximos passos dessa jornada, você vai começar a reconhecer com ainda mais clareza onde os arcontes se infiltraram na sua vida, nos seus pensamentos, nas suas escolhas. Vai perceber como foram construídas peça por peça as correntes invisíveis que te mantêm preso ao que já não serve. E pouco a pouco vai entender como Todt Jehuti antecipou esse cenário e deixou pistas para que almas como a sua conseguissem encontrar o fio secreto de retorno. Se você sentir que algo em você está pronto para ver o que nunca teve coragem de encarar, continue, porque a parte mais densa desta travessia ainda está sendo apenas revelada. E é aqui que algo começa a mudar de forma sutil dentro de você, mesmo que externamente nada pareça diferente. As mesmas paredes, as mesmas pessoas, os mesmos compromissos, o mesmo corpo. Mas há um deslocamento interno, quase imperceptível, como se alguém tivesse mexido 1 milímetro na engrenagem central da sua percepção. O que você aceitava sem pensar começa a incomodar. O que você justificava com discursos prontos começa a soar falso. Aquilo que você usava para se distrair começa a perder o efeito. E sem pedir permissão, uma pergunta se instala: até quando? Talvez você perceba que, por muito tempo, sua vida foi um enorme esforço para manter uma certa imagem em pé. A imagem de alguém que está bem, que está dando conta, que sabe o que faz, que está onde deveria estar. Você ajustou falas, comportamentos, escolhas e até sonhos para que coubessem nesse personagem. Só que o personagem não sente. Quem sente é a alma por trás dele. E a sua alma está cansada de sustentar uma versão de você que permite que os arcontes sigam controlando seus movimentos sem resistência. Todt Jehuti nunca esteve interessado em versões socialmente aceitáveis de você. Ele fala com a parte crua, com a parte contraditória, com a parte que falha, que sente vergonha, que duvida, que vacila. É aí que o nervo de Deus pulsa com mais força, porque não está coberto pela armadura da performance. É nesse lugar imperfeito que a verdade consegue entrar. Você reparou que quase nunca é nas situações em que você se sente forte e invencível que a consciência realmente se expande? Quase sempre é quando você se quebra, quando se vê sem respostas, quando o chão cede. Os arcontes criaram um mundo em que mostrar vulnerabilidade é tratado como fraqueza. Eles precisam disso, porque quando você esconde o que sente, você enfraquece a ponte entre a dor e a revelação. Ao fingir que está tudo bem quando claramente não está, você interrompe a mensagem que o nervo de Deus está tentando transmitir através do desconforto. A dor é uma linguagem, o cansaço é uma linguagem, a apatia é uma linguagem, a falta de sentido é uma linguagem. Quando você silencia essas linguagens, você se torna analfabeto de si mesmo.
Toth, por outro lado, te chama a escutar o que sempre tentou ser dito através dos sintomas que você passou anos combatendo. E se aquele vazio que você sentia não fosse um erro, mas um espaço reservado para algo que você nunca deixou entrar? E se aquela ansiedade antiga fosse, em parte, o choque entre a vida que você leva e a vida que sua alma sabe que poderia estar vivendo? E se aquela tristeza que volta e meia te visita fosse a reação natural de uma consciência que percebe que está vivendo abaixo da própria verdade, como um leão adestrado para acreditar que é um gato cansado? Você foi treinado para procurar respostas fora, muito longe, muito acima, sempre em alguém mais sagrado, mais capaz, mais iluminado do que você. Isso cria uma distância conveniente. Enquanto você acredita que o acesso ao divino está sempre em um outro, você não assume responsabilidade pelo que pulsa dentro de você. É mais fácil admirar a jornada de figuras distantes do que encarar as exigências da sua própria jornada. Só que o nervo de Deus não foi plantado em gurus inacessíveis. Ele foi plantado na carne da humanidade comum, inclusive na sua. Talvez você se sinta pequeno demais para tudo isso. Pode pensar, eu só quero resolver minha vida, pagar minhas contas, ter paz. Não estou pedindo para ser escolhido. Só que o chamado não pergunta se o momento é conveniente. Ele não espera você ter a vida organizada, a mente limpa, o coração tranquilo. Na verdade, ele costuma chegar no meio do caos, no meio de uma crise, no meio de um colapso. Por quê? Porque quando o ego está ocupadíssimo tentando segurar todas as pontas, a alma finalmente encontra um vão por onde se manifestar. Os arcontes trabalham com saturação. Eles superlotam a sua mente com preocupações, tarefas, comparações, medo do futuro, culpa pelo passado. Quanto mais a sua atenção estiver fragmentada, menos energia sobra para você perceber o que está vivo dentro de você. É por isso que quando você começa a reduzir um pouco o ruído, ainda que por poucos instantes, algo profundamente diferente se move. Um silêncio pesado aparece primeiro, como se a casa tivesse sido esvaziada. Logo depois, se você suporta ficar nesse vazio, surgem intuições que você nunca ouviu enquanto corria. Toth Jehuti não te oferece uma fórmula pronta. Ele te oferece um espelho brutal. E nesse espelho você não vê apenas traumas, erros e medos. Você também vê potência, coragem, lucidez, capacidade de romper padrões. Você vê a verdade de que, em muitos momentos, você já soube exatamente o que precisava fazer. E mesmo assim, escolheu o caminho contrário por medo, conveniência ou dependência. Esse reconhecimento dói, mas liberta. Porque se você teve força para dizer não a si mesmo tantas vezes, também terá força para começar a dizer não às prisões que os arcontes construíram à sua volta. O nervo de Deus é ativado sempre que você escolhe a lucidez no lugar da autoenganação. Quando você admite que uma relação acabou para você, mesmo que a outra pessoa ainda esteja confortável. Quando você reconhece que determinado ambiente profissional sufoca sua alma, mesmo que pague suas contas. Quando você percebe que uma crença que segurou por toda a vida não faz mais sentido, mesmo que isso desagrade sua família, seu grupo, seu meio. Essas escolhas internas criam ranhuras no programa. E é pelas ranhuras que a luz entra. Mas a luz não entra sem reação. Os arcontes vestem a mudança com medo. A cada passo em direção à verdade, eles levantam fantasmas. Você vai ficar sozinho. Você vai ser rejeitado. Você vai fracassar. Você não é capaz. Você está indo longe demais. Você está exagerando. Essas frases muitas vezes nem vêm de fora. Saem da sua própria boca, da sua própria mente. É assim que o controle se torna eficiente. Você passa a vigiar a si mesmo. Não precisa mais de uma prisão externa quando o carcereiro está dentro. Toth te lembra de algo simples e ao mesmo tempo radical. O medo não é uma prova de que você está no caminho errado. É muitas vezes a prova de que você está se aproximando de um ponto de ruptura. Se você não estivesse ameaçando nada no sistema, por que surgiria tão de repente uma onda de pavor, dúvida e confusão? Porque justamente quando você começa a se aproximar de uma verdade interna,
o caos aumenta. Talvez você não esteja desmoronando. Talvez esteja apenas vendo, pela primeira vez, aquilo que sempre esteve em ruínas. Olhe para a sua história com sinceridade. Quantas vezes você sentiu que tudo estava terminando, quando, na verdade, uma fase estava apenas sendo encerrada à força porque você se recusava a soltá-la? Quantas vezes você foi expulso de situações que não teria coragem de abandonar sozinho? Um emprego, uma amizade, um relacionamento, uma rotina. Na hora, parece castigo. Com o tempo, você olha para trás e percebe que, se tivesse permanecido ali, teria morrido por dentro. Quem então estava realmente agindo por trás desse movimento? Os arcontes tentando te destruir, ou o nervo de Deus tentando te salvar de uma morte em vida? Ser um dos escolhidos não significa ser protegido de todo sofrimento. Significa que o sofrimento na sua vida dificilmente é aleatório. Ele sempre está tentando apontar para algo. A pergunta é: você tem suportado encarar o que ele tenta mostrar, ou tem corrido sempre para a distração mais próxima? Você se embriaga de trabalho, de séries, de redes, de conversas rasas, de dopamina rápida, só para não ter de olhar para aquilo que o nervo de Deus insiste em acender como um alerta silencioso. Até quando você pretende correr? Todd Jehuti fala em camadas de realidade. Na superfície, tudo parece normalizado. Acordar, produzir, consumir, opinar, disputar, cansar, dormir e repetir. Em camadas mais profundas, há forças tentando te manter nessa repetição sem questionamento. Mais fundo ainda, há um ponto de luz em você que nunca aceitou totalmente esse roteiro. Esse ponto é o nervo de Deus. Cada vez que você se volta para dentro com honestidade radical, você desce um pouco mais na espiral. Cada vez que você se distrai para fugir de si, você sobe de volta para a superfície, para o teatro. Talvez você tenha percebido que não consegue mais ficar tanto tempo na superfície como antes. As conversas vazias te cansam mais rápido. As mentiras socialmente aceitas te irritam com mais facilidade. Os jogos de ego te soam cada vez mais previsíveis. Você tenta se adaptar, tenta rir, tenta seguir o fluxo, mas algo em você quer sair da sala, respirar outros ares, ouvir outras vozes. Isso não é desajuste, é incompatibilidade de frequência. Seu nervo de Deus está emitindo um chamado que a atmosfera antiga não consegue sustentar. Os arcontes vão tentar te segurar usando o que você mais teme perder. Podem usar afeição, status, dinheiro, aceitação, pertencimento, rótulos espirituais, qualquer coisa que ainda exerça domínio emocional sobre você. Eles sabem que, se conseguirem tocar seus pontos de apego, podem te arrastar de volta para o mesmo ciclo. É por isso que, à medida que você desperta, algumas perdas se tornam inevitáveis. Não como punição, mas como purificação. O que não consegue conviver com a verdade se afasta, cai, se rompe. E sim, dói, mas existe um tipo de dor que abre espaço. Todd não promete que você vai sair ileso. Ele não vende uma espiritualidade estéril, confortável e decorativa. O que ele oferece é a possibilidade de viver em coerência com algo muito maior do que o medo. Ele te convida a permitir que o nervo de Deus guide seus passos, mesmo quando isso significa andar na contramão de tudo o que pareciam caminhos seguros. A segurança que os arcontes te oferecem está sempre condicionada à sua obediência. A segurança que o nervo de Deus traz é outra. É a certeza interna, ainda que o terreno esteja tremendo. Você pode sentir neste exato momento que está em uma encruzilhada invisível. Por fora, ninguém vê. Por dentro, tudo está sendo pesado. Uma parte quer continuar ouvindo, quer ir até o fim, quer ver até onde essa revelação pode chegar. Outra parte quer desligar, quer esquecer, quer voltar para o conforto conhecido, mesmo que esse conforto seja feito de dor familiar. Esse conflito interno é a prova de que a mensagem chegou ao ponto onde precisava chegar. Não é mais uma ideia distante, é escolha. E talvez seja justamente aqui que a pergunta inicial volte com um peso diferente. Você é um dos escolhidos? Não no sentido de alguém superior, mas no sentido de alguém que não consegue mais fingir que não ouviu.
porque a partir do momento em que o nervo de Deus é tocado com consciência, você pode até tentar voltar ao antigo estado, mas nunca será igual. Você pode até se afastar, mas vai carregar essa sensação de que algo ficou para trás. Não no vídeo, não nas palavras, mas na parte de você que reconheceu a chamada. Se você decidir seguir, se permitir que essa espiral te leve ainda mais fundo, começará a enxergar não apenas o que os arcontes fazem, mas como exatamente eles operam dentro da sua mente e das suas emoções. Vai notar frases automáticas que você repete sem pensar, crenças que nunca foram suas, medos herdados, culpas implantadas. Vai identificar memórias específicas em que aceitou uma mentira sobre quem você é. E, em cada uma dessas memórias, o nervo de Deus vai poder ser reativado, como um fio antigo sendo religado à sua fonte de origem. E quando esse fio começa a conduzir energia de novo, você não volta mais a ser a mesma pessoa. Não porque de repente se torna perfeito, mas porque passa a ter um critério interno que não pode ser mais calado tão facilmente. Você começa a sentir com clareza quando está indo contra a própria alma. E aos poucos, fica insuportável permanecer em lugares, relações e rotinas que exigem que você se desconecte de si para ser aceito. Essa intolerância à falsidade é um dos sinais mais claros de que o nervo de Deus está vivo. Nos próximos movimentos dessa jornada, à medida que você permanece atento, Tot Jehut vai te conduzir a reconhecer sinais que sempre estiveram ao seu redor, mas que você não via como orientação. Pequenos empurrões, coincidências insistentes, portas que se fecham na hora certa, encontros aparentemente aleatórios, palavras que parecem escritas para você. Nada disso será apresentado como mágica fácil, mas como um diálogo contínuo entre a fonte e a sua consciência. Um diálogo que sempre existiu, mas agora começa a ser ouvido com respeito. E é nesse ponto que a narrativa deixa de ser apenas algo que você escuta e começa a se tornar algo que você vive. A partir daqui, cada escolha, cada silêncio, cada limite, cada sim e cada não passam a ser partes de um processo de despertar. Os arcontes não desaparecem, mas perdem poder na mesma medida em que você recupera o seu. O nervo de Deus não te transforma em alguém intocável, mas em alguém cada vez menos manipulável. E se você permitir, essa transformação vai penetrar em áreas da sua vida que você ainda nem imagina. O que vem depois exige ainda mais coragem. E é exatamente por isso que você está sendo preparado agora, palavra por palavra, sensação por sensação, para enxergar o que sempre esteve por trás do véu. Quando o vídeo termina, o mundo lá fora continua exatamente o mesmo, mas algo em você não volta ao ponto de partida. Os sons parecem iguais, as vozes são as mesmas, os objetos permanecem no lugar, porém existe um leve deslocamento, quase imperceptível, no modo como você habita o próprio corpo. É como se uma porta que você nem sabia que estava fechada tivesse sido entreaberta por dentro. Você não sabe ao certo o que mudou, mas sente que não consegue mais fingir que nada foi tocado. O nervo de Deus, que antes vibrava como um murmúrio esquecido, agora pulsa como uma corda antiga, despertando de um longo silêncio. Cada palavra que atravessou você nesta jornada não foi apenas informação, foi fricção espiritual, raspando camadas de anestesia, revelando sensações que estavam encobertas. Não se trata de entender tudo com a mente, mas de reconhecer no fundo do peito que algo foi acionado, como se um chamado antigo tivesse sido lembrado, não pelo raciocínio, mas pela memória da alma. Talvez você perceba, com uma honestidade incômoda, que a pergunta nunca foi se você é ou não um dos escolhidos, mas se você ainda é capaz de escutar aquilo que sempre tentou abafar. Ser escolhido não é um título, é uma incapacidade de dormir profundamente dentro de uma mentira confortável. É sentir com uma clareza dolorosa, quando você se trai, quando se encolhe, quando aceita menos do que sabe que é verdadeiro para a sua essência. A partir daqui, cada autoengano dói um pouco mais,
porque o véu foi levantado só o suficiente para você enxergar a própria fuga. Dentro de você existe uma casa que ficou tempo demais às escuras, mobiliada com crenças alheias, medos herdados, culpas implantadas. Esta jornada acendeu uma luz branda nesse interior, não uma luz violenta, mas uma claridade firme, o bastante para expor o que estava empilhado nos cantos. Os arcontes não conseguem mais operar no absoluto escuro, porque agora há, no centro dessa casa, uma chama que se recusa a ser apagada. E ainda que pequena, toda chama que se mantém acesa é por si só um ato de resistência. As suas feridas, que tantas vezes você amaldiçoou, começam a assumir outra forma. Em vez de simples marcas de dor, se revelam como janelas por onde a verdade conseguiu entrar quando você estava mais vulnerável. Cada abandono, cada rejeição, cada humilhação, cada colapso emocional não aparece mais apenas como uma prova de que você foi fraco, mas como um ponto exato em que o nervo de Deus brilhou entre escombros, tentando te mostrar que você não foi feito para permanecer em lugares que exigem a morte lenta da sua alma. É como se, ao longo desta experiência, um espelho tivesse sido cuidadosamente colocado diante de você. Não um espelho liso, que apenas reproduz aparência, mas um espelho profundo, que reflete intenções, medos, fissuras e potências. Em certos momentos, você se reconheceu e sentiu alívio. Em outros, mal conseguiu sustentar o próprio olhar. Ainda assim, você permaneceu. E permanecer diante da própria verdade, sem fugir, é um dos sinais mais claros de que o chamado de Tot Jehuti encontrou terreno fértil em você. Agora, você sabe que não consegue mais voltar completamente ao personagem antigo. Pode até tentar, por um tempo, repetir os mesmos discursos, rir das mesmas piadas vazias, se encaixar nos mesmos roteiros. Mas um incômodo novo começa a acompanhar cada gesto automático, lembrando que você viu demais para fingir cegueira. O nervo de Deus, uma vez tocado com consciência, transforma a negação em esforço. Fingir ignorância passa a custar caro demais. E, enquanto essa nova percepção se instala, algumas perguntas começam a ecoar no fundo do seu silêncio. Onde você ainda mente para si mesmo para não perder ninguém? Em que situações você escolhe a obediência ao sistema em vez da lealdade à sua alma? Que versões suas você alimenta apenas para ser tolerado e não verdadeiramente amado? Essas perguntas não pedem resposta imediata. Elas foram feitas para caminhar com você, como lanternas discretas, acendendo recantos que você evitou por uma vida inteira. Visualize, por um instante, o nervo de Deus, como uma linha de luz atravessando seu peito, conectando aquilo que você sente de mais verdadeiro ao que existe de mais alto em consciência. Essa linha não faz barulho, não exige espetáculo, não precisa de testemunhas. Ela apenas guia. A cada escolha alinhada, ela brilha um pouco mais. A cada traição interna, ela se contrai, não por punição, mas por proteção. Este fio é o seu eixo secreto em meio ao ruído dos arcontes, a lembrança silenciosa de que você não está aqui apenas para sobreviver. E saiba que você não é o único. Em muitos lugares, em diferentes corpos, em diferentes histórias, outros nervos estão despertando. Pessoas que, assim como você, sentem que não cabem mais nas mesmas gavetas, que não suportam mais certos jogos, que não conseguem mais fingir que está tudo bem dentro de uma realidade que os adoece. O despertar não é um evento isolado, é uma rede. Cada consciência que se acende alivia um pouco o peso da outra. Mesmo sem se conhecerem, almas em processo de lembrança se reconhecem pela frequência. Daqui em diante, cada gesto coerente com a sua verdade se torna uma espécie de oração viva. Não importa se ninguém vê. Quando você escolhe se honrar em silêncio, você envia um sinal para um campo que não está limitado às paredes da sua casa ou às telas que você toca.
Você se torna, sem perceber, um ponto de ruptura no tecido da normalidade fabricada. E o simples fato de existir assim já é um ato espiritual em estado puro, mais profundo do que qualquer ritual vazio repetido sem presença. Se, em algum lugar dentro de você, esta jornada fez sentido, deixe que essa sensação se mova para além da contemplação passiva. Transforme o que você sentiu em rastro. Conte nos comentários onde exatamente essas palavras te encontraram, qual ferida elas tocaram, qual lembrança emergiu, não como um gesto mecânico, mas como quem deixa um sinal para outros que chegarão depois de você, confusos, cansados, sem saber que não estão enlouquecendo, apenas despertando. Se ao longo deste caminho alguma imagem, alguma frase, alguma metáfora te fez pensar em alguém querido que parece estar perdido no mesmo labirinto, considere partilhar este vídeo com essa pessoa. Não como uma imposição, não como prova de nada, mas como quem entrega uma chave e diz: se fizer sentido para você, use. Às vezes, o que para você é apenas um conteúdo, para o outro pode ser o exato chamado que ele vinha pedindo em silêncio há muito tempo. E se você sentiu que esta voz precisa caminhar com você por mais tempo, se intencione a continuar esta jornada. Inscrever-se no canal, curtir este vídeo e permanecer próximo não é apenas um gesto de apoio, é uma forma simbólica de dizer para si mesmo: eu escolho lembrar. Lembrar diariamente, não apenas em momentos de crise. Lembrar quando tudo estiver corrido, quando os arcontes tentarem te puxar de volta para o automático, quando a vida quiser te convencer de que aquilo que você sente é exagero. Você sabe que não é. Leve consigo a lembrança de que não existe despertar sem desconforto, nem verdade sem algum tipo de perda. Mas nenhuma perda será maior do que perder a si mesmo. Se, em algum ponto desta travessia, você ouviu seu próprio coração responder, ainda que com um sussurro tímido, saiba que isso já foi suficiente para mudar a direção de muitas coisas que ainda nem chegaram até você. A vida escuta quando a alma diz sim, mesmo que os lábios ainda estejam tremendo de medo. Deixe que esta frase se grave no lugar mais íntimo do seu silêncio. O que te faz diferente não é o quanto você sabe, mas o quanto você se recusa a abandonar aquilo que sente como verdadeiro. Quando tudo ao redor parecer te empurrar de volta para a velha versão, lembre-se de que o nervo de Deus em você não foi aceso para entretenimento, mas para lembrança. Lembrança de quem você é. Lembrança de onde sua alma se recusa a morrer. Lembrança do caminho que só você pode percorrer. Se depois de tudo você ainda não souber nomear o que despertou, não tem problema. Apenas proteja esse algo como quem guarda uma chama nascente num mundo de vento forte. Continue ouvindo, continue questionando, continue sentindo. E sempre que precisar, volte a este espaço, releia as marcas que ficaram, reencontre as perguntas que ecoaram. Porque apesar de todo véu, de toda distração e de toda resistência, uma verdade permanece. O nervo de Deus nunca esteve distante de você. Ele sempre foi o ritmo secreto do seu próprio coração, chamando pelo seu verdadeiro nome.